sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E para fechar a temporada, vamos gravar o nosso especial de fim de ano, dessa vez em 2 episódios. Um que vai ser lançado perto do Natal e o outro perto do Ano Novo. Episódios 109 e 110. Esse aqui é o 109 e o nome dele é De Onde Eu Vim. Vem comigo. E agora a gente já passou de 100 episódios, já passou de 2 anos de podcast, então esse é o segundo ano que nós fazemos um especial. É lógico, não se engane, essa época é difícil conseguir convidados para trazer no podcast. Então eu aproveito para fazer uma reflexão. Assim como você, que essa época também faz algumas reflexões. Então, vem comigo dividir um pouco da minha reflexão de fim de ano. Talvez você se identifique, talvez você curta, ou talvez não. Mas o episódio é curtinho, vai ter uns 15 minutos, então vale o risco. Acompanhe comigo a história em 2 partes, e a primeira parte começando agora. Se você acompanha o podcast, você sabe que nesses episódios especiais eu já falei um pouco da minha mãe, eu já falei um pouco da minha irmã, já conversei com a minha irmã, entrevistei ela 2 vezes. E eu já falei de passagem do meu pai. Mas hoje eu quero falar um pouco mais do meu principal ouvinte ou telespectador. É sim. Vocês que estão aí do outro lado, lógico, eu tenho outras pessoas que acompanham, outros amigos, outras pessoas que eu conheço, outras pessoas que talvez eu nem saiba. Mas meu pai eu sei. Ele ouviu todos os episódios. Alguns deles eu sei que ouviu mais de uma vez. Ouviu no YouTube ou ouviu no Spotify. E é interessante pensar nisso, nesse momento, e você vai entender esse momento um pouco mais se você ver o segundo episódio. Porque ao longo da vida, o meu pai sempre foi um grande exemplo de retidão, né? De alguém que é correto, quando não está trabalhando, está com a família, quando não está com a família, está trabalhando, não tem lá um círculo de amizade tão grande, então até por isso suas relações são mesmo a família. E de uma forma muito simples, meu pai é descendente de nordestinos, foi criado em Alagoas, veio para São Paulo já um jovem, como tantos outros, e ganhar a vida através do seu trabalho e conquistou as coisas na vida assim. Então ele é uma história que com certeza muitos outros se identificam. E ele sempre foi esse exemplo de pessoa para mim. De alguém que com trabalho, fazendo as coisas direito, sendo honesto, não falando mal dos outros. Meu pai tem mais essa característica. Eu não consigo lembrar, é lógico que deve ter acontecido, mas eu não consigo lembrar de ver seu Ivanildo gastando meia hora do seu tempo para falar mal de alguém. Então, meu pai sempre foi, acima de tudo, um exemplo. Mas emocionalmente, afetivamente, nós nunca tivemos uma relação tão próxima de ser confidentes ou de dividirmos sucessos juntos. Por muitos anos, inclusive, eu cobrei meu pai disso, né? De não ter me acompanhado tanto no futebol ou no jiu-jitsu depois de mais velho. Sempre pratiquei esporte com algum sucesso. Fui um bom jogador de futebol. Treinei em clubes. Depois fui um razoável lutador. Lutei campeonatos paulistas e tal. E meu pai nunca foi uma figura muito presente nessas situações. Porque meu pai sempre foi mais focado em
no trabalho, nas responsabilidades. Muitas vezes, enquanto eu estava lá jogando bola, ele estava construindo uma parede em casa. A nossa casa foi construída, sim, em grande parte pelo meu pai, com as próprias mãos. Hoje, a família nem mora mais nessa casa, mas ela faz parte da nossa história e ela foi 60% construída. Então, enquanto eu, novo, um pouco babaca, talvez, estava querendo que meu pai tivesse lá vendo eu jogar bola, ele estava construindo a nossa casa depois de um dia inteiro de trabalho, trabalhando novamente para melhorar as nossas condições. É claro que eu fui entender isso muito tempo depois, né? Então isso, por algum tempo, criou sim um certo distanciamento. Mas por que que eu tô contando essa história aqui no podcast? Porque, como eu disse, hoje meu pai é meu principal ouvinte. Então, esse podcast, que tem aqui 109 episódios, passou a ter uma função um pouco inesperada, que não estava no planejamento e que eu vou explicar um pouquinho melhor agora no próximo bloco. Vem comigo. E a história que eu quero contar é sobre conexão, né? Esse podcast ele nasceu para conectar, pela minha necessidade de me conectar com as pessoas. Mas ele acabou fazendo muito mais do que eu esperava, porque ele me conectou com a pessoa mais importante que tinha, né? Hoje, esse podcast ele faz uma conexão entre as minhas ideias, os meus pensamentos, a pessoa que eu me tornei e o meu pai, que está lá do outro lado ouvindo e, de certa forma, me conhecendo um pouquinho melhor, entendendo um pouquinho melhor o que eu penso. Porque se você parar para pensar, é muito difícil você sentar e ouvir alguém por 1 hora e meia, 15 minutos, 20 minutos. Só ouvir essa pessoa falar sobre o que ela pensa, sobre o que ela gosta, sobre o que ela sente. E o podcast acabou proporcionando isso, de nós nos conectarmos e entender em certa medida que talvez a gente seja mais parecido do que parece. E, e entenda, a minha relação com a minha família sempre foi muito boa, ao contrário do que até possa parecer ou você possa interpretar por esse episódio. Mas o que eu tô falando é de conexão, de uma coisa que aprofunda. Então, hoje, o meu pai, ele me ouve, tá ouvindo esse episódio, espero eu. E, e eu, e eu recebo e enxergo um orgulho, assim, de falar, olha, meu filho tem um conteúdo e eu acho muito interessante. Que nada mais é o que a gente acaba buscando muitas vezes ao longo da vida, né? A validação e principalmente a validação dos nossos pais, né? Do nosso pai, da nossa mãe. Então, a história que eu quero dividir com vocês nesse nessa primeira parte do nosso especial de fim de ano é essa, sobre como esse podcast fez eu me conectar com a pessoa mais importante que tinha para conectar. Como talvez você tenha a oportunidade de se conectar também com pessoas que talvez você não se conecte tanto, se você abrir a mente para escutar, se você começar a conversar sobre assuntos que talvez nunca tinha conversado, falar sobre coisas que nunca tinha falado. Talvez seja hoje ou amanhã, depende do dia que você está ouvindo. Esse episódio vai ao ar no dia 24 de dezembro de 2024. Então, se você está ouvindo aí na véspera de Natal, ou mesmo no dia de Natal, ou no dia seguinte, talvez você esteja agora aí rodeado da sua família e talvez tenha pessoas na sua família que você pode se conectar mais, pode se sentar hoje e dar uma conversada, não sobre os problemas da família, sobre os problemas do trabalho,
mas conversar sobre o que você pensa da vida, sobre o que você sente, sobre o que essa pessoa sente, o que ela entende da vida, e talvez isso, sim, gere a conexão que a gente tanto busca. Quando a gente consegue falar sobre o que a gente realmente sente e pensa, e não sobre as coisas do dia a dia, sobre o colega que a gente não gosta tanto, sobre o trabalho que foi um saco, sobre o chefe que a gente quer ver longe, ou sobre mesmo as picuinhas de família. Conexão, conectar. O Natal é sobre isso. Esse podcast é sobre isso. Esse episódio é sobre isso. E o episódio que vem é a continuação desse, que também é sobre isso. Vem comigo. Então é isso. Espero que você tenha curtido o episódio. Espero realmente que você volte semana que vem para ouvir o segundo episódio, que vai fazer esse primeiro fazer mais sentido ainda. Você vai entender tudo quando você juntar os dois episódios de final de ano. Se você está ouvindo na véspera de Natal ou mesmo no dia de Natal, um Feliz Natal para você. Eu espero que você esteja rodeado com as pessoas que você ama e espero que você possa se conectar com elas e elas com você. Seja feliz, se cuide, Feliz Natal e até semana que vem.